Galerinha querida, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para explicar algumas características, certo? Vamos explicar o que é paralelismo. Pessoal, como o próprio nome já diz, paralelismo é você deixar as coisas paralelas. Num campo semântico e sintático, deixar as coisas paralelas é deixar o seu texto mais compreensível, né? Fazendo com que ele não se torne incompreensível. E existe, pessoal, também alguns recursos que nós podemos utilizar para transformar o nosso texto mais coerente, propriamente dito, certo? Estou ajeitando aqui para ver se fica mais claro, pra vocês verem o professor mais bonitinho e etc e tal. Escuro, claro, pronto. Então, pessoal, o paralelismo consiste em você utilizar alguns recursos metodológicos morfossintáticos, como as preposições, as conjunções, para deixar sintaticamente seu texto mais compreensível, mais agregado, mais plausível, de uma leitura que não tenha ambiguidade, tá? Então, partindo desse princípio, eu vou pedir encarecidamente que vocês peguem a página 15, que eu vou ajudar vocês a responder as questões 15, 16, 17, tá? 15, 16 e 17, tudo bem? Então, preste bem atenção. Na questão 15, identifique nos trechos a seguir os recursos de coesão utilizados. O que é coesão? Pessoal, coesão são elementos morfossintáticos que você utiliza para dar coerência ao seu texto, tá? Por exemplo, eu tenho uma frase: Ana Maria gosta de frutas, tá? Esse verbo gostar aí, ele exige um elemento morfossintático que trata-se da classe gramatical preposição. Ele exige a preposição. Se eu supro a preposição dessa frase, a frase não tornará-se mais coerente. Por exemplo, Ana Maria gosta de frutas. Note que há um elemento que está em falta aí nesta oração, que no caso é a preposição, a utilização da preposição, para manter o meu paralelismo e para manter a minha coerência textual. Então, o que trata os aspectos da coesão são esses elementos morfossintáticos, que é a preposição, conjunções, são muito utilizados, os artigos também, certo? São muito utilizados para dar coerência ao texto, esses elementos que servem de ligação. Lembra do verbo de ligação que eu mencionei na aula passada? Então, o verbo de ligação, pessoal, ele está ali para ligar os elementos. Ana Maria bonita. Ana Maria bonita. Tem sentido? Ainda tem, mas está faltando um elo de ligação aí. Então, esse verbo de ligação, ele serve como elemento coesivo para dar coerência ao seu texto. Entendeu? Então, isso que parte dos elementos de coesão. Ao ler a letra A, temos algumas famílias brasileiras em pleno século XXI, em preposição, não conseguiram depender-se dos princípios dos junção de artigo mais a preposição de, do artigo os, é também um elemento de coesão, da sociedade, dá novamente de mais a junção do artigo a junto com a preposição, ou seja, um elemento de conjunção, daquela em que tudo, em que também. Entendeu, pessoal? Tudo isso são conjunções, são preposições que nós utilizamos. Então, o que é que você vai fazer nessa questão? Circular esses elementos, né? E abaixo você vai colocar qual foram os elementos que você utilizou, a preposição e a conjunção. Isso está presente na letra A. Isso está presente na letra B, quando os nossos filhos, OAS, está aí agregado como um artigo para dar coerência ao seu texto, mudaram para uma pequena, para uma preposição, se você suprir. Tem sentido? Tem, mas nota-se que falta alguma coisa aí, tá certo? Então, na letra A, letra B e letra C são esses elementos, certo? Vocês apenas irão circulá-los para ter mais sentido. Então, perante a isso, vamos responder a questão 16, tá? Falando unicamente sobre o paralelismo. Na construção dos seguintes períodos, não se respeitou o paralelismo gramatical nem o semântico. Reescreva-o fazendo as devidas correções. Letra A. Sua apresentação foi aplaudida não só pelos outros, mas também pelos professores. Revelaram um imenso orgulho. Pessoal, note que o texto
tá sem coerência, né? Tá um texto incoerente. Não porque ele não usou os elementos coesivos, mas porque ele não manteve seu paralelismo. A frase está toda construída em algumas argumentações não plausíveis para uma interpretação aceitável. Então, professor, como é que a gente poderia colocá-la aí, né? Sua apresentação foi aplaudida não só pelas pessoas que estavam no local, né? Não só pelas pessoas que não a conhecia, certo? Mas também pelos seus professores. Eles, né? Aí, vírgula, eles revelaram um imenso orgulho da sua apresentação. Ok, pessoal? Assim você torna a frase coerente, plausível de interpretação. Não deixa seu texto incoerente, não deixa seu texto com duplo sentido. Ok? B. Passamos alguns dias juntos aos meus pais e revendo meus primos. Passamos alguns dias juntos aos meus pais e revendo meus primos. Pessoal, está incoerente essa frase. Como é que poderia ficar? Passamos alguns dias juntos com os meus pais visitando, né, os meus primos. Visitando. Aí você pode colocar visitando com os meus pais ou fomos sozinhos para visitá-los, meus primos também. Entendeu? Aí você não deixa nenhum traço de ambiguidade de fora. A letra C é que é mais interessante ainda. Ó. Fiz 2 cirurgias este ano, uma nos Estados Unidos e outra na clavícula. O contexto nos Estados Unidos e na clavícula, note que Estados Unidos é uma localidade, um país. Clavícula é uma parte do seu corpo. Como é que eu faço aqui, professor? Fiz 2 cirurgias este ano. 2 pontos. Uma no país, vírgula, dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, certo? Ok? E uma outra cirurgia que eu fiz foi na parte do meu corpo da clavícula. Para melhor ficar sistematizado, pessoal, você pode caracterizar a localidade. E aí você inventa, né? Como ele pede para poder fazer as devidas correções, você pode colocar. E outra, fiz uma cirurgia no Brasil, na região do meu corpo, localizada na clavícula. Né? E aí você pode indagar também, quando você determinar país Estados Unidos, você pode citar uma região do corpo em que a pessoa fez a cirurgia. Tudo bem, pessoal? Ok? Para melhor ficar sistematizado, já que ele disse que a gente pode fazer as alterações necessárias. Letra D. Meus filhos e eu fomos à exposição de carros antigos, na lanchonete, ao teatro e ao cinema. Tá todo fora de conjuntura, né? Meus filhos e eu fomos à exposição de carros antigos, vírgula. Após fomos à lanchonete, vírgula. Depois se dirigimos ao teatro e, por fim, fomos assistir um filme no cinema. Pronto. Seu texto está absolutamente coerente, tá? Questão número 17. Sabemos que nem sempre a repetição é indevida. Em determinadas situações, ela se acomoda ao texto, sem compreendê-lo esteticamente. Explique a intenção das repetições dos textos a seguir. Na letra A, Nívia, beleza que se vê, beleza que se sente. Note que a principal preocupação dele, pessoal, é vender o produto da Nívia. Então, ele precisa enfatizar a palavra beleza constantemente, porque a Nívia vai dar beleza, certo? Então, a palavra beleza é permissível aí nesse contexto, porque ela quer direcionar e ela quer vender o seu produto, certo? Porque se ele não coloca beleza, beleza que vê, que se sente, ele não dá um enfoque à palavra beleza, dizendo que o produto em que ele está comprando lhe dará beleza física. Ok, pessoal? Bem, quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou o carta, abri. Quando vi Prince, dancei. Quando o olho abriu, entendi. Quando criei asas, voei. Pessoal, essa repetição de palavra
na música e em poemas é muito comum, né? É o que nós chamamos de uma figura de linguagem chamada anáfora, certo? A anáfora é a repetição de uma palavra contínua dentro de um contexto, tá? E por que ele utiliza essa repetição de palavra? Para dar sonoridade à música, já que é o gênero música, é para dar sonoridade à música. Tá certo, pessoal? Pessoal, ó, eu vou pedir que vocês respondam, né? A letra C e a letra D. Adjunto a isso, vocês vão responder as questões 18 e 19, certo? Ok? Tudo bem, pessoal? Certo? Pessoal, até a próxima. Espero que tenha ficado entendido. E qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição na plataforma via WhatsApp. Tchau!